Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, sejam bem-vindos a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo e hoje vamos falar sobre a história do SUS, tá? História do SUS bem bacana, bem legal, que se confunde com a reforma sanitária e eu vou explicar para você aqui nesse vídeo o porquê. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te trazer aqui informações essenciais sobre esse tema, tá? De uma forma completa, mas também objetiva, para que você tenha aqui o máximo de conteúdo em pouco tempo, tá? Até porque o tempo é curto, né? A gente tem que estudar também outros conteúdos, mas esse assunto aqui é extremamente importante, mas não é de dificuldade maior assim. Então, com o estudo aqui adequado até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai te ajudar e vai sanar muitas dúvidas em relação ao tema, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, tá? Aqui a gente tem muito conteúdo gratuito para você relacionado ao SUS. Então aproveita para se inscrever, para você ficar atento aqui, ativa o sininho, né? Claro, também, para você ficar atento de novas notificações de vídeos que pode ser do seu interesse, beleza? Então vamos lá, gente. História do SUS. Sim, nós temos uma história recente, tá, gente? Não é uma história muito distante, até porque, se você for reparar, até 1980, a parte do sistema de saúde pública, podemos assim dizer, ela não é exatamente pública, ela não era universal. Então, nem todo mundo tinha a possibilidade de acessar ao SUS até 1980. Melhor dizendo, nem existia SUS até 1980. Por quê? Quem tinha acesso à saúde era quem tinha carteira assinada. Então, na verdade, os hospitais, a saúde em si, não era uma saúde totalmente pública. Era uma saúde vinculada ao sistema de previdência social, ao sistema de carteiras assinadas. Então, a contribuição da carteira assinada fazia com que a pessoa tinha acesso à parte de saúde. Então, a pessoa tinha que trabalhar ainda formalmente. Imagina naquela época, se hoje temos muita informalidade, né, de trabalhos sem carteira assinada, imagina naquela época. Então, muitas pessoas não tinham acesso à saúde em si, tá? E isso estava somente restrito a quem tinha carteira assinada. Isso é bastante importante, tá? Muitas pessoas acabaram aí perdendo a vida mesmo por causa desse tipo de problema, deixando de sanar problemas relacionados a coisa simples, porque não tinha, por exemplo, uma unidade de saúde disponível para isso, tá? Isso é uma informação bastante importante, porque se hoje está ruim o SUS, naquela época era pior. Isso é um ponto que não podemos deixar de apontar, beleza? Mas é o seguinte, por que a história do SUS ele está relacionado diretamente à reforma sanitária? Porque como críticas como essa, dessa restrição da saúde, é que veio esse movimento, tá? Que é o movimento da reforma sanitária. Esse movimento foi muito importante, tá? Para que pudéssemos discutir mesmo, entender e criticar que a saúde precisava melhorar de alguma forma, tá? Então esse movimento, ele fez com que se transformasse e trazesse a história do SUS à tona. E o que veio? Qual que foi essa época? Foi entre 1970 a 1987, mais ou menos, tá? 1980, ali teve ali o seu auge de discussões em âmbitos políticos, tá? Então os políticos estavam começando a entender a importância. Então você percebe que durante esse período havia muitos relatos políticos em relação ao tema, tá? A população também criticava isso, então tínhamos manifestações populares em relação ao tema. Então é muito importante isso, é muito interessante como que essa dinâmica ocorreu, beleza? E o movimento da reforma sanitária, esse movimento que pode parecer ser pequeno, mas na verdade foi muito importante e pressionou para que as autoridades, né, que fizessem a nova Constituição, que estava ali junto. E é muito interessante, eu quero que você tenha muita atenção nessa parte. A Constituição Federal, ela foi promulgada, ela foi feita em 1988, tá? Ela foi disponibilizada e oficializada em 1988. Ela vai junto com esse movimento de reforma sanitária, tá? O SUS foi criado junto com a Constituição.
Então é muito interessante. Então, se você tem uma crítica em relação à Constituição Federal, você tem todo o direito, tá? Mas você não pode deixar de prestigiar a Constituição Federal, porque foi ela que inseriu o SUS. Foi através dela que deu esses direitos e garantias, tá? E se nós não tivéssemos aqui esse momento podemos dizer que foi muito oportuno, tá? Porque era um momento de mudanças. Mudanças não somente na área do SUS, né, na área da saúde pública, mas uma mudança geral no país como um todo, na sua forma de fazer política. Então, é muito recente, se você for parar para pensar, toda essa transformação, toda essa mudança. E juntamente com essa mudança veio a criação do SUS. Então, os movimentos da reforma sanitária, elas, se fossem em momentos diferentes, elas poderiam não ter surtido efeito, mas a situação foi muito oportuna, o momento foi muito cirúrgico e fez com que pressionasse para que na Constituição de 1988 tivéssemos aqui a criação do SUS de forma gratuita e universal, tá? Ou seja, todas as pessoas, independentemente se é rico, pobre, estrangeiro, sim, gente, você pode entrar. Estrangeiro, sim, o estrangeiro que vem para o Brasil e sofre um acidente, por exemplo, ele tem atendimento garantido pelo SUS, tá? Isso aqui é muito bacana, isso aqui é muito legal. Tá, temos muitos desafios? Temos, mas é uma coisa que já mudou demais. Mudou demais, tá? Eu posso contar pela minha parte, tá? Muitos familiares meus, antes de 88, eu vim de uma família muito simples. Muito, muito simples. E morreram por conta de doenças em tese simples de serem tratadas. Mas moravam em sítios, em zonas rurais, não tinha acesso. Então, mesmo com todas as suas dificuldades, é um sistema muito interessante e é um sistema que melhorou demais. Tá, eu quero passar para você aqui outras ideias, tá? Porque é o seguinte, 88 veio na Constituição e garantiu. E aí? Tá, nós temos a Constituição Federal e aí nós temos, no ano de 1990, melhor, na década de 90, um desempenho legislativo muito interessante, onde foi criada normas ali, se você for olhar, uma das normas principais e que está relacionada diretamente ao SUS, tá? Que é a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, a Lei do SUS. Então, claro, criou a Constituição, agora vamos montar a Lei do SUS aqui para que possa funcionar o sistema, tá? Então, essa lei aqui, a Lei 8.080, foi feita em 1990, juntamente com uma outra lei também extremamente importante para que a população não somente tenha, a população tenha voz nos movimentos, certo? Mas agora, essa Lei 8.142, ela garante com que essa voz possa ser ouvida em outras etapas, como um controle social. Então, nós temos essa lei extremamente importante, curta, muito curtinha, 8.142, mas que traz dois pontos muito importantes. O controle social, como eu mencionei para você, com a instituição dos conselhos de saúde e das conferências de saúde, e também fundos de dinheiro mesmo, grana para poder funcionar aí o sistema, tá? Tivemos também a criação, nessa década de 90, do Programa de Saúde da Família, muito interessante também, para que pudesse o acesso ser chego mais próximo, né, da população, mais íntimo, tá? Porque estava muito distante, tá? É isso. Então você percebe que a história do SUS, ela é uma história recente, é uma história que precisa muito ser melhorada. Gente, o SUS precisa muito ser melhorado, tá? Os políticos atuais pintam e bordam. Isso é fato, tá? Porque temos um mínimo para cada ente gastar e o pessoal gasta à toa com coisas, com desvio de verbas, infelizmente, tá? Então os desafios ainda são muito grandes e que dá para melhorar muita coisa, tá? Melhorar sim. Mas esse é o ponto que eu quero passar para você também. Já estava pior e melhorou bastante, tá? Então o nosso desafio hoje é melhorar ainda mais o sistema. Com o quê? Hoje nós temos muito controle social, não somente o que está estabelecido pela Lei 8.142,
mas outras formas de denúncia, outras formas de controle mesmo, tá? De fiscalização. As redes sociais estão aí para ajudar também. Então, eu acredito que a tendência é melhorar, tá? Na parte de saúde pública, pelo menos ali com essa fiscalização cada vez maior, tá? Imagina se o SUS tivesse uma aplicação maior de recursos, imagina se não tivéssemos tantos desvios de verbas públicas. E temos muita coisa, muita perspectiva ainda boa para fazer e para melhorar, tá? É isso. O que você acha de toda essa informação? Você pode discordar de mim, tá? Não tem problema nenhum não. Eu tenho o prazer de te responder, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse tema, aproveitar esse campo aqui sobre a história do SUS, que eu tenho certeza que é extremamente importante, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.